De volta com o nosso Você Bonita, e nessa sexta-feira a gente gosta sempre às sextas de colocar um papo, né? Às vezes pra gente parar pra pensar em algumas questões, a parte do comportamento que é tão importante nos dias de hoje e sempre, né, mexer, de repente, tocar naquela feridinha pra gente evoluir, pra gente amadurecer, pra gente viver melhor. É por isso que ela está aqui, já apresento minha amiga Renata Rebelo, bem-vinda! Oi, gostoso! Oi, gostosa! Olha o Pascoal, ele já faz uma... O Pascoal tá em férias, mas em casa ele deve estar assistindo. Ele fica aí pra mim, pra mim. Mas é bom isso, não é uma energia? Oi, gostoso, oi, gostosa, acorda todo mundo, e sabe nós assim? podemos ser gostosos e gostosas, mas às vezes a vida dá uma escorregada e a gente passa a não ser um lugar bom de viver, sabe? Aquela coisa, por exemplo, a rejeição é uma fisga, sabe aquela dorzinha? Ai, tô ficando bem, passou, mas de repente... fisga, dói, né? Nem todas as pessoas estão conscientes de que elas têm esse sentimento de rejeição. Rejeição porque o pai abandonou, a mãe abandonou, um término, uma demissão. E aí, até o final, eu quero ensinar as pessoas que estão assistindo a como lidar com esse sentimento, né? Vai passar? Ai, já pensou se pudesse na farmácia você ir lá e tomar comprar um remedinho, sei lá, esquecetrol. Aí você toma, esqueci, passou. Só que, às vezes, a dor, ela também pode ser transformada e te deixar mais forte. Eu não estou romantizando. Romantizando se eu falar assim, não, esquece, passou, vira a página. Não, olha para ela, honra, porque se você está se sentindo rejeitada ou se você está sentindo qualquer tipo de sentimento, ele é válido, ele é genuíno e ele precisa ser estudado. Concordo. Então, nem todo mundo está claro e sabe que eu tenho um sentimento de rejeição. Aí a gente fez um quadro aqui... muito legal, que mostra, então, exatamente essas questões, enfim, o que pode estar acontecendo na vida das pessoas. Isso, que vão te levar para uma explicação. Então, se você tem... ou pro buraco, né, por exemplo, medo de errar. Já vamos começar aqui? Já vamos lá, medo de errar. Ó, eu tenho medo de errar e aí eu simplesmente posso não fazer as coisas, eu posso... não sei quem falou comigo antes de começar o programa e falou, você acredita que eu já não fui trabalhar num lugar porque eu tinha muito medo de errar e aí eu fui, marquei a entrevista e não fui. Então... impacto grande na medo vida, de errar. E aí, se você olhar... ser julgado, né? Exato, tem uma estrutura mais profunda. E você pode, então, eu sempre falo com as alunas ou com as pessoas que assistem, pega um caderno, se fizer sentido para você, e vai anotando os insights que a gente chama de diário de bordo. E responde essa pergunta, você tem medo de errar? Você, quando erra, se critica muito e fala, ai meu Deus, ou tem gente que está tão travada que nem anda. Então, por quê? Porque no fundo tem uma ferida mais profunda, que é a da rejeição, que é eu não sou importante, eu não sou amado o suficiente. Não sou boa o suficiente. Não sou boa o suficiente. A gente pode chamar de, que é um termo que a gente usa lá em casa, síndrome do patinho feio? Pode. Da história do patinho feio? Pode. Podemos, a gente está falando da história do patinho feio, sim, certo? Então, quando a gente fala dessa síndrome, claro, às vezes a pessoa ela nem teve um acontecimento marcante, mas algo a levou a se sentir o patinho feio. Isso. E uma síndrome, mesmo que ela não tenha. Ai, você lembra de alguma coisa? Não, mas eu me sinto assim, sem força, sem poder, com medo de errar, né? A pessoa relatar isso. É que a gente, às vezes, não tá claro, né, Carol? As situações vão passando. Imagina quantos estímulos você já recebeu, quantas coisas já aconteceram desde o momento em que você nasceu. E a síndrome do patinho feio pode ser um dia em que a sua irmã tá toda arrumadinha, você tá toda bagunçadinho, já tá sujinha, vai numa festa e a tia fala, ai, que linda, como você é maravilhosa, pra sua irmã. E pra você não falar nada. Entendi. Ou às vezes fala, porque algumas pessoas são tóxicas. E aí fica aquele registro do eu não sou importante, eu não sou bonita, né? Desde a infância. Por exemplo, se eu não sei como é que foi a sua família, Carol, e isso não obrigatoriamente pode te tirar, isentar de sentir rejeitada em algum momento. Mas quantos pais não foram comprar cigarro, né? Que falava quando o homem ia sair de casa, ele ia comprar o cigarro e não voltava. Quantos... O meu pai me abandonou. Eu, como criança, entendi aquilo. No momento em que você vai para a psicoterapia e compreende, poxa, a adulta hoje, eu reconheço o fato de que ele deveria ter ido. Porque ele e minha mãe não tem nada a ver.
E ela é chata pra caramba, e ele é tudo legalize, Entendi. ela é metódica e ele é tudo descentralizado. Entender a situação. Então, e as pessoas podem fazer. A melhor coisa é entender. Sempre quando acontece alguma coisa, eu me sinto rejeitada, eu falo, eu não sou amada, eu não sou importante, eu não era uma filha boa o suficiente a ponto dele querer conviver, ele me abandonou, e vão criando essas feridas. E se você conseguir, imagina você subir num balão, né, com a clareza que você tem hoje e olhar para a sua vida, e aí você vai entender que o seu pai não te rejeitou, a sua mãe não te rejeitou. Então, o exercício do balão é muito legal. Você entende, por exemplo, uma demissão. Fui demitida. Automaticamente a pessoa fala, não sou boa o suficiente, eu não sirvo, e aí se sente rejeitada. Não, e às vezes a empresa estava passando por corte, você talvez fosse o mais novo, talvez você não fosse o puxa-saco do time e foi demitida e não rejeitada. Mas o cérebro vai associando, vai colando e vai somando coisas nessa assim, grande caixa da rejeição. Vamos nessa? Vamos aqui, ó, Capé, faz sentido, eu já emendo. Tá bom, aqui, ó, mas vamos depois na ordem. Por exemplo, alguns eventos, eles causam tristeza profunda, depressão, ansiedade. As pessoas não relacionam a psicologia com a parte biológica do corpo, né? Acham que a psicologia é uma coisa e o restante não. É medicina. É medicina. Entendi. Pensamentos tóxicos como eu não sou importante, eu não deveria estar aqui. Então, se eu tenho a base da rejeição, eu venho aqui, todo mundo correndo no estúdio, não dá para alguém falar, oi, Rebelo, seja muito bem-vinda, apesar de eu ser muito bem recebida aqui. Você vai para um lugar onde as pessoas não ficam ali te carinhando, te acolhendo, aí se eu tenho essa ferida, eu já vou direto levar para a caixa da rejeição. E aí eu fico ninando aquele pensamento, eu não sou boa, e aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem um monte de pensamento tóxico, vai elevar seu cortisol, vai te deixar sem produzir um monte de coisa aí, vai fazer com que você fique deitado. E falando nisso, tem uma pesquisa, Carol, que a rejeição, ela aciona a mesma área de dor do cérebro. Puxa. Então tem várias, por exemplo, fizeram um grupo ver foto do ex. Aí, na ressonância, naquela duplo colorido e mostra exatamente a área da dor. Então, se você tem um sentimento de rejeição, você pode ter dor física mesmo. Pode. Então, tá relacionada, a emoção tá relacionada. Nossa, isso eu acredito. Dói, né? Dói. Ixi, não vou entrar em detalhes, sim, mas já vivi. Sim. Dor física. Dor física. Não vou nem falar os nomes. Eu tenho uns 4, 5 dos meus amigos que estão ali. E falar, mas você sabe que isso me lembra também uma outra coisa. Hoje eu enxergo como livramento. Sim. Hoje eu enxergo como total livramento, assim, né? A Glaucia tá falando, na hora é muito difícil. Enfim, você precisa trabalhar o negócio assim. Agora eu entendo por que aconteceu. Então, eu acho que a gente também tem que dar tempo ao tempo. Mas porque a sua mente está preparada para ver o lado bom das coisas também, né, Carol? Quem não consegue tem uma dificuldade grande de ressignificar, de reestruturar. É um aprendizado, não é, minha amiga? Exato. Você me ensina muito. Por isso que ela está aqui. Vamos pra baixa autoestima. Isso, mas você vai contar já. Tá? Fica segurando baixa autoestima, porque isso aqui é um negócio que derruba. Baixa da autoestima. Isso é terrível, Rê. Um dos pilares da autoestima é a aparência física. Mas outro pilar é o autoconceito que você faz sobre você. Sim. Então, quando eu fui rejeitada, então lá pequenininha, sua mãe não te deu o carinho que você precisava, seu pai não te deu o carinho que você precisava, criou a ferida da rejeição. O conceito que você vai fazendo sobre você é, eu não sou boa, eu não sou legal, eu não sou feliz, eu não sou bonita. Então, o sentimento de rejeição, ele dá essa queda na autoestima muito grande. E para resgatar, dá um trabalho, hein? Mas aí foi o que você falou antes de sair, Ká, que eu vejo que foi um livramento. Quando a gente começa a criar, e o cérebro ele tem uma neuroplasticidade. Então, você precisa criar caminhos para que você trabalhe o perdão. Então, você pode ir na Bíblia, fala muito sobre o perdão, mas a gente também usa na parte da psicologia a questão da ressignificação. Poxa, foi tão bom, foi ruim eu não ter convivido com meu pai, mas foi tão bom porque eu me tornei uma mulher tão forte, tão independente. Então, tudo é bom e tudo é ruim. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Tudo é bom e tudo é ruim. Então, foi muito ruim eu ter engordado muito na minha vida, mas também foi bom porque eu consigo olhar para uma paciente que chegou aos 160 quilos e entender. Então, tudo... Renata, tudo
tudo é bom e tudo é ruim. À medida em que você vai entendendo, essas feridas aqui que ficam, esses comportamentos, elas vão dando espaço para um amor, para um autoconhecimento. Aí sabe que eu pensei numa situação, agora você falando tudo é bom, tudo é ruim. Estava conversando com uma amiga que ela já está com um filho mais velho, bem adolescente, terminando o colegial e tal, namorando. E, enfim, ela comentou, não era bem isso que a gente estava pensando, já pra ele nessa fase, tá muito sério o namoro, enfim, não sabendo, né? Aí eu falei, então, mas tem um lado bom, ele tá acompanhado, ele não tá por aí, ele não tá, você tá entendendo? Ele tá com uma companhia de alguém e tal, não tá numa turma fazendo uma coisa, de repente, que não é, sabe? Aí tem um lado muito positivo. Aí a gente se olhou e falou, não tem jeito, né? Tudo vai ter ali, mas você é uma das pessoas as leituras que consegue ver um lado positivo. Seu cérebro ele está treinado para isso. Ai, graças não sei se a é o seu trabalho. Nossa, lindo, tomara, tomara, porque não é simples o lado não, bom viu? das coisas. Eu e Glaucia, né, Glaucia? Kai, as pessoas não têm noção que é um sentimento de rejeição. Então, por exemplo, vou falar de um amigo que começou... Posso tirar esse? Pode tirar. Introspecção, ele começou timidez. Introspectivo. Mais introspectivo. O que aconteceu? Há 5 anos, a mulher terminou com ele. E, inclusive, ontem ele me ligou e eu falei, amigo, você está com o mesmo discurso. Você não percebeu que ela... é um sentimento de rejeição. Não é rejeição. É porque, olha o jeito que ela terminou comigo. Ela jogou as coisas pela janela. Ele ficou ofendidíssimo porque ela jogou as coisas dele pela janela. Eu falei, mas se ela tivesse colocado numa mala... você também teria essa dor. E isso criou um sentimento de rejeição. E ele, rejeição mesmo. O que aconteceu? Ele começou, eu não vou namorar, porque a gente vai ter um encontro de amigos. Eu peguei uma amiga, Cupida, uma amiga solteira e tô levando esse solteiro. Ele, não, mas não quero. Eu falei, você tá com medo, sabe do quê? Dela olhar pra você, e ele é bem magrinho, ele tem um complexo de ser magro, e te rejeitar. Eu até brinco, eu falei, tem gente que gosta de sofá fofinho e tem gente que gosta de banco de metrô. Vai lá e fala, este aqui sou eu, slim. Mas o sentimento de rejeição dele é tão grande que pra tudo generaliza. Qualquer pessoa que tem esse sentimento de rejeição e não tem aí um psicólogo pra ajustar, pra ressignificar, pra entender, porque ele é confuso, Carol. E aí ele vai sempre ficar com essa questão aí, não é tímido, fala pouco, não sei o que. Não, e é o sentimento de rejeição. Porque ele vai ficando na bolha. Como é pra que dentro, né? O cérebro ele não vai falar, tá, vai de novo, vai se ferrar de novo, vai quebrar a cara de novo. Não, então eu fico introspectivo, porque por que eu vou me pôr em uma situação em que eu vou ser rejeitado novamente? Aí eu fico introspectivo e prefiro não ir para evitar a rejeição. Perfeito. Interessante, né, gente? Vai mandando perguntinha no @VocêBonitaTV. O próximo, afastamento das pessoas boas. Sabe por quê, Cá? A gente fala muito na cognitivo-comportamental, que são as crenças autorrealizáveis. Não estou trazendo espiritualidade. Significa que se eu acredito que eu sou algo, eu faço de tudo para realizar algo. Então, se eu acredito que eu sou uma fracassada, eu vou me tornar uma fracassada e vou ter atitudes de fracassada. Se eu acredito que eu não falo bem e eu não sou uma boa comunicadora, eu vou fazer de tudo para não ser uma boa comunicadora. Se eu acredito que eu não sou importante e valiosa e amada, eu vou me comportar como qualquer uma, eu vou para migalhas emocionais. Então, quando eu tenho essa crença de que eu sou rejeitada e logo eu não sou importante o suficiente, eu preciso realizar ela. Isso é a terapia cognitivo-comportamental que explica. Então, eu só vou ficar perto de pessoas que também possam me rejeitar, porque eu preciso arrumar essa crença, eu preciso reforçar isso que está acontecendo. Entendi. Aí tudo ao seu redor, essa atmosfera, você cria uma atmosfera de ser rejeitada. É engraçado que uma aluna minha... a gente podia falar mais. A gente já falou sobre crenças autorrealizáveis aqui? Não. Então, poderíamos falar mais. Ontem, eu sou bem grudinho, né, das minhas alunas, e aí ela começou a discutir com o namorado, e aí, meu Deus do céu, eu falei, fala isso, mas sugerindo, e ela falou assim, tá, eu vou me posicionar com amor. Eu falei, se posiciona com amor, validando o que você tá sentindo, mas sem ser aquela mulher chata e rixosa. Aí ele falou, amor, desculpa. Aí ela, Renata, ele me pediu desculpa. Eu falei, que bom. Ela, não, eu só sei brigar, eu não sei viver num ambiente de amor, de estar tudo reconhecido.
vida, de que tá tudo bem. Louco. Exato, porque ela foi tão rejeitada pelos pais, rejeitada assim. Naquela correria, os pais não tinham tempo para fazer carinho, na expressão de amor é aquele prato de comida. Ela interpretou isso como rejeição, como não ser importante. Entendi. Foi para a escola. Não, e eu acho que já podemos abrir essa porque tem a ver com isso, ó. Muito. Autossabotagem aqui, ó. Claro. Né? Você, por exemplo, já aconteceu... Mas ela gosta de viver em conflito, então. É um ambiente que ela está acostumada, ela precisa ser, teoricamente não, é praticamente, ela precisa ser rejeitada, porque ela acostumou, é um ambiente que ela consegue lidar bem. Ela ficou confusa com, meu amor, me desculpa. Ué, como assim? Tipo, ninguém, assim, não é possível que alguém... sinta isso, que tem. Não, é só rejeição. Você não gosta de mim do jeito que você tá falando que você gosta, é nesse sentido. Aí, ó, autossabotagem. Eu tenho uma aluna que ficou anos treinando inglês. Fez inglês na escola, não foi bem, depois começou a pegar inglês com o professor, com um nativo. Eis que veio um convite para ela ir para Nova York. Eu penso em Nova York, eu penso em você. Foi para Nova York. Não queria ir, começou a se sabotar. Mas... eu vou chegar lá, eu sou brasileira na empresa, como as pessoas vão, não vai ser bom. A ferida da rejeição. Aí fomos pesquisar o que aconteceu. Uma demissãozinha ficou ali e foi o amigo que trabalhava com ela que demitiu ela. Então, pegou a rejeição da amizade, meu amigo me rejeitou, então eu não sou importante, a demissão. Aí entrou com a autossabotagem e, inclusive, ganho perfumes até hoje, não que eu tenha pedido, mas ela tem uma sensação, porque ela sentimento de gratidão, porque ela percebeu. E tá lá em Nova York. Tá em Nova York, baby. Uhul! Perguntinha do público na tela antes do próximo, olha lá. Obrigada, Claudinha, um beijo. Eu tenho a impressão que sou um pouco rejeitada pela minha mãe. Como eu posso realmente ter certeza dessa dúvida e como eu devo reagir? Ó, primeiro, só o fato de você assumir já é muito válido, você já está trazendo esse incômodo. Sua mãe deve fazer coisas, fatos ali, em que você interpreta como rejeição. Renata, como você está falando isso? Porque princípio estoico, não são as situações que perturbam as pessoas, são como as pessoas interpretam as situações. Então, se você acha que a sua mãe não está te amando, por quê? Pensa assim, ó, o que eu gostaria que ela fizesse diferente? Você queria que ela fizesse carinho em você, que o tom de voz dela fosse mais baixo. E eu acho que uma das grandes dificuldades do amor, quando você ama alguém, é você permitir que o outro seja o outro. Então, a Carol falou do filho da amiga dela que foi namorar. Como você permite que o outro seja o outro? Eu tenho situações de, meu marido vai saltar de paraquedas, que você gostaria de controlar e gostaria que aquela pessoa fizesse exatamente o que você quer. Sua mãe não vai fazer isso. Então, permita que ela seja o outro. E também olha e fala, o que eu gostaria que ela fizesse para que eu não me sentisse tão rejeitada? Talvez a sua mãe tenha outras expressões de amor que não as que você precisa, mas as que ela pode dar. Exatamente. Daquele livro, né? Das 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor. Cada pessoa é muito legal. Esse livro faz bem. Vamos tirar as duas, então, Glaucio, que a gente tem mais perguntinhas. Necessidade de agradar os outros. Sabe por quê? Eu seguro Como eu não sou boa o suficiente, Carol, eu não sou boa o suficiente, então eu preciso agradar os outros. Como eu não sou legal o suficiente... Aí todo mundo vai gostar de mim, porque daí eu sou puxa-saco. Aí é uma estratégia para você burlar e não ser rejeitada. Então eu vou e corro. Mas que cansativo você não ser você e ter que agradar os outros e não poder fazer uma expressão genuína do gente, com licença, não vou mais ficar com vocês, continuem aí, estou saindo, ou falar o que você pensa, falar o que você acha. Mas quem se sentiu rejeitada precisa agradar os outros para pertencer. Você sabe que a gente tem historicamente, quando nós éramos lá do tempo das cavernas, a gente precisava ficar em grupo para sobreviver. E isso veio, né, com uma herança. Se a nossa mãe não cuidasse da gente não sobreviveria. Então você não precisa trazer essa memória ancestral para o seu dia a dia. Verdade. Porque se você for rejeitada, você sobrevive sozinha. Não precisa mais fazer parte. E não precisa ficar agradando. E o último, fuga de envolvimento, a exposição social. É exatamente isso. Como eu não sou boa, minha risada é alta, as pessoas vão me rejeitar. Nem saio de casa, não faz isso, né? Exatamente, porque o tempo inteiro... Sabe que minha filha um dia... os meus amiguinhos não gostam de mim. Aí eu falei, vamos lá. Ela chegava no parquinho,
boa noite. Filha, fala mais alto, fala oi, tudo bem? Que a gente volta na crença autorrealizável, que é eu me sinto rejeitada, então eu vou fazer de tudo para ser rejeitada. Eu vou arrumar uma briguinha, eu vou tentar ser demitida, eu não vou ligar para aquele meu amigo. Então pensa assim, ó, se você tem o sentimento de rejeição, você vai fazer de tudo para continuar sendo rejeitada. Meu Deus, se você ressignifica, ó, vem o amor, olha que linda que ela ficou, cheia de ressignificação e aprendizagem. Tem mais perguntinha para você, Vamos conquistar isso aqui na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Bruninho. Um beijo. Qual a diferença de autovalidação e amor próprio? Ai, adoro! Olha, a gente sempre quando eu preciso ficar afirmando que eu sou boa, que eu preciso, você pode se autoafirmar, você pode ficar validando o tempo inteiro e pedir, Carol, o que você acha? Você acha que eu sou boa? Você acha que eu falo? Você acha que eu não sei o que? E você fica o tempo inteiro ali. O amor próprio, ele é um sentimento que vem tão de dentro, tão genuíno, tão no carinho. Eu sei que eu tenho as minhas ações de melhoria, mas eu também sei que eu sou importante. Eu não preciso ficar afirmando, validando o tempo inteiro que eu sou importante. Então, em algum momento, um pode ser raso, fútil e externo, e outro pode ser interno e genuíno. Ai, que lindo, adorei! Não, amor próprio é um tema muito legal, né? Quando me perguntam por onde eu começo, eu falo pelo amor próprio. Ai, que linda. Sempre assim, essa é a minha frase, tudo. Por onde eu começo? Pelo amor próprio, porque senão... realmente a gente não tem ali, né, como dar o primeiro passo. Exato. Então essa coisa, né, sentir o seu amor próprio e dar o primeiro passo. E eu vou agradecer essa minha amiga maravilhosa, Carol, que nos ensina muito e que tudo isso, gente, tudo isso é conquistado em terapia. É conquistado com um profissional, realmente, porque são muitas mágoas que a gente carrega, muita coisa, né? E vai ficando pesado, porque é a vida, né? Não é simples. Exato. Então, procurar profissional realmente vai fazer toda a diferença. E ela é terapeuta comportamental e lá nas redes sociais, no Instagram, você encontra todo o trabalho e vida pessoal dela. Porque está no shape. O lado B, o lado tá B. quase, Carol. O shape tá vindo. Shape, @Rê_Rebelo, @Rê_Rebelo. Vai lá pra você conhecer, porque olha, ela é divertida. Beijo. Obrigada, adoro, bom programa. Bom final de semana, minha querida.